de dificuldades diante da Covid-19, porém isso não pode nos impedir de adorarmos ao Senhor, de entender cada processo nesses atos, nessas ações difíceis que todos nós estamos enfrentando. Mas antes que comecemos a orar, a oração. Pai, quero colocar diante de Ti esta palavra e quero pedir ao Senhor que venha nos usar como um instrumento de bênção. Queremos, Senhor Jesus, estar aqui servindo a Tua igreja. Queremos, Senhor, lavar os pés espiritualmente de cada um, render graças a Ti, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Sabemos que existe sim, Senhor, uma enfermidade assolando o mundo, mas existe um Deus colocando as mãos sobre nós. E todos estamos sendo guardados e protegidos. E nós Te adoramos porque temos saúde aqui, Senhor. Estamos na Tua casa, Te adoramos porque um dia na Sua presença vale mais que 1000 em outra parte. Por isso, Senhor, se conosco nesta ministração e na ceia do Senhor, onde nós vamos ser abençoados. Assim eu oro por aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão em suas casas. E peço que eles fiquem comigo nesta ministração, Senhor. Que eles sejam alcançados pelo poder da Sua glória. Assim eu oro, assim eu te peço. Em o nome de Jesus, digam amém. Amém. Então abra a sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. A série de mensagens que nós estamos falando agora é Atos nas dificuldades. Então, a minha temática hoje é: nas dificuldades surgem homens e mulheres de Deus. É nessas horas das dificuldades que nós começamos a ver Deus agindo através de homens e através de mulheres. Lembrando que nós cremos que esta palavra vai trazer alento para o nosso coração, porque nós sabemos que a Bíblia é tão contextualizada nos nossos dias atuais, que a igreja também já passou por grandes problemas lá atrás, e venceu e prevaleceu. E nós cremos que vai ser também nesse tempo para nós, nessa quarentena. Veja aí o que a palavra do Senhor diz em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Segue. Então, os 12 convocaram os discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem que é, gente? Cheio de fé, e também de quê, gente? E do Espírito Santo. E Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, não é o do Coríntios, ok, queridos? Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, e lhes impuseram o quê? As mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. É sobre essa temática que nós vamos tratar nessa série de mensagens. Nós estamos entrando agora no segundo quadrimestre da MVPM aqui de 2020. No janeiro, fevereiro, março e abril, nós tratamos do assunto amar a Deus sobre todas as coisas. Lembra? Nós incentivamos você
a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Falamos muito sobre você ter intimidade com Deus, de você viver uma vida de oração, de você viver uma vida de intimidade. Lembra das mensagens que nós dizíamos da importância de você estar no seu quarto? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E o que nós estamos vivendo hoje, gente? Não é quase dentro do quarto? Como tem sido poderoso. Eu vou dizer para você. A MVPM, ela tem vivido essa experiência há anos. Cada temática que Deus nos dá, direcionado por Deus, nós vivemos exatamente aquilo que Deus quer para nós. No mês de setembro a outubro, já começa um jejum e oração, perguntando para Deus o que vai ser 2021. E Deus vai nos revelando. Quando Deus colocou no nosso coração que em 2020 e teremos uma década de amar e servir, de amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo, nunca foi tão real a temática que o Senhor tem colocado para nós. E eu fico tão feliz de saber que eu não conheço lá na frente, mas Deus que conhece, já começa a trabalhar o coração da igreja. É importante você ficar atento, porque é tão real o que Deus está fazendo, porque Deus está nos movendo a ação de amar a Deus, amar as pessoas. Você está vendo gente amando pessoas por aí, gente? Né? Amando o próximo como a ti mesmo, porque lá, o que está escrito no nosso painel? Né? Amar, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, e o que? Ame o próximo como o quê? Como a si mesmo. Nós estamos aprendendo a amar, né, gente? Forçadamente, o mundo inteiro está aprendendo o valor do amor. E aí nós estamos tendo esse tempo muito precioso de servir as pessoas. E nós cremos que esta série, nesse período deste mês agora, de maio, falará sobre isso. Atos nas dificuldades. E hoje nós cremos que através dessa ministração, eu e você, vamos crescer e sermos mais conduzidos a esta ação agora da temática do quadrimestre. São 4 meses, de maio a agosto. Eu e você vamos tratar do assunto amar as pessoas. Mas assim, continuaremos amando ao Senhor, né? Não mudou. Vamos continuar amando a Deus. Agora nós vamos tratar de quê? Das pessoas. E ter vocês aqui conosco nesta manhã, todos protegidinhos com a máscara, sentadinhos aqui, cada um no seu canto, tendo alguém ali na porta com álcool e gel para te oferecer. Tem gente aqui cuidando de todos vocês. Por quê? Porque nós amamos as pessoas. E nós cremos que você é um bem-vindo aqui neste lugar. Cristo também, ele derramou o seu ato de amor, maior amor por nós. Não tem amor maior por nós do que hoje nós estávamos aqui celebrando a ceia do Senhor pelo sacrifício vivo na cruz por nós. Tem um tema que eu coloquei aí, pastor Marafon, que diz assim, não foram os pregos que seguraram Cristo na cruz, mas o amor dele por você e por mim. Ei, é muito profundo isso. Olha, só para você entender, não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz. O que segurou Jesus na cruz e que levou ele para a cruz é amar a mim e a você. A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho, né? Deus amou o mundo do que, gente? De quê? De tal maneira que deu o seu Filho para nós. E é um presente glorioso você hoje estar aqui nesta manhã dizendo assim, alguém me ama tão poderosamente que hoje estou guardado e protegido e tenho a vida eterna, a salvação plena. Mesmo que as tempestades, as dificuldades estejam lá fora, eu tenho um Deus que me ama. Ei, você pode dar um glória a Deus aí? Eu tenho um Deus que me ama. Porque Deus te amou e amou a mim de tal maneira. Então não foram os pregos que seguraram ele. E olha só, se algum soldado naquele tempo desistisse de colocar Jesus na cruz, eu tenho certeza, como um bom marceneiro e carpinteiro que ele era, ele ia lá, deixa que eu dou conta, eu mesmo vou me pregar aqui, porque o propósito de Jesus era esse mesmo, de morrer na cruz por nós, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa alma. Por isso eu e você temos privilégio de estarmos aqui nesta manhã. Tratando deste assunto de Atos capítulo 6, é importante você entender que quando lemos a respeito da igreja primitiva,
nós somos muito informados sobre os milagres. Se você quer saber sobre milagres, quer conhecer o início da igreja, leia Atos. Lá você vai ter registros. Lucas, o médico, ele é aquele que escreveu Atos. Ele tem registros ali falando sobre o que aconteceu com o povo. E ali, quando Jesus veio assunto aos céus, e o Espírito Santo desceu, e o Pentecoste veio, a igreja do Senhor começou ali na cruz já. A igreja do Senhor Jesus começou após essa ressurreição de Cristo. E você vê que havia, no meio daquele povo primitivo, da igreja primitiva, muita solidariedade, muita generosidade. Se você for estudar Atos, você vai ver que a igreja, lá no capítulo 2, já do 42, você vê a palavra dizendo que eles se reuniam no templo e também eles se reuniam onde? Nas casas. E aí eles eram tão generosos entre si que eles dividiam os seus bens para abençoar aquele que não tinha. Havia uma grande generosidade no meio daquele povo. Parecia a igreja perfeita, mas não era tão perfeita assim. Por isso eu digo a você que está na casa do Pai, você que vem para a igreja, por vezes você diz assim, eu vou para a igreja porque a igreja é perfeita. Tem igreja perfeita, gente? Existe igreja perfeita? Não existe. Porque uma coisa que eu preciso que você entenda, que toda igreja terá problema. Tem um texto que eu coloquei aí, nenhuma igreja, olha só, foi ou jamais será perfeita até que Cristo e seus seguidores estejam unidos em sua segunda vinda. Porque todas as igrejas, o que ela tem? Hein, gente? Todas as igrejas, todas as igrejas têm problemas. Se as deficiências da sua igreja, por exemplo, da MVPM, te aflige, quantos já foram afligidos dentro da igreja? Gente, levanta a mão. Hein, gente? Pode levantar a mão, confessa seu pecado aí. Né? Ou que causaram a nós, ou que nós causamos a alguém. Porque onde tem pessoas, sempre vai ter problemas. E nós precisamos entender que quando nós passamos por essa dificuldade de sermos afligidos, pela deficiência de uma igreja que tem problemas, nós precisamos às vezes nos perguntar, sabe? A minha, você toda vez se fala assim, eu não vou na igreja porque tem problema demais, é muito difícil lidar com o povo. Você também tem que fazer uma pergunta para o teu coração, sabe? Uma igreja perfeita permitiria que eu e você fossem membros dela? Diga para mim, se houvesse igreja perfeita, irmão Luiz, será que nós seríamos os perfeitos aqui para congregar dentro dela? Hein, gente? Nós somos perfeitos, gente? Tem perfeição aqui, gente? Se tu és perfeito, está errado alguma coisa, você já tinha que estar na glória, né? Porque não existe perfeição quando se trata de pessoas. Então é importante você entender nesta manhã que é precioso eu e você fazermos parte de uma igreja e torná-la cada dia melhor. Fazer parte, fazer com que a nossa congregação seja o melhor lugar para se estar, mesmo no meio de tanta imperfeição. Nós já sofremos muito como igreja, né, reunido com as pessoas. Eu acho que em algum momento alguém já foi ferido aqui. Levanta quem nunca foi ferido. A mão. Quem já foi ferido dentro da igreja, levanta a mão. Eita, coisa boa, eu vou falar para você. Então isso prova, gente, quem está aqui na igreja 100% levantaram a mão. Então eu digo para você que estar dentro de um ambiente como esse é passar por algumas aflições. Mas é tão poderoso você entender que não existe melhor lugar para se estar dentro da igreja, porque a Bíblia diz, como é bom e que agradável, que o quê? Que os irmãos vivam o quê? Em união, gente, né? Então nós cremos que a única forma de unidade é estarmos em comunhão. Por isso hoje aqui a igreja vai celebrar a ceia, você que está preparando aí daqui a pouco na sua casa, você vai ser muito abençoado. Uma igreja não precisa ser perfeita para levar adiante a causa de Cristo. Então se você acha, não, eu tenho que ser perfeito para evangelizar, então eu digo para você, está errado. Nunca seremos perfeitos. Nós precisamos entender que nós estamos de degrau em degrau até chegarmos o quê? A estatura de quê? Hein, João? A estatura de quê? Minha filha, aqui o negócio pega, hein? Tá? Aí de varão perfeito. Mas essa perfeição não será na terra, gente. Vai ser aonde?
aonde, gente? Lá na glória, né? A perfeição. Por isso eu digo para você, fique tranquilo. Você está no lugar, aqui, no melhor lugar do mundo, porém na igreja imperfeita, nas pessoas imperfeitas, mas que estão sendo lapidadas e trabalhadas. Dentro desse histórico aí, você está estudando comigo, nessa série, que tem o primeiro versículo que diz aí, ó, capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve o que, gente? Até frisei aí. Houve o que, gente? Houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram o que, gente? Desprezadas e o que? No ministério cotidiano. Quando se trata assim, ó, eu até frisei ali, ó, naqueles dias, possivelmente para os estudiosos, seria depois dos 6 anos do Pentecoste. 6 anos depois do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e ali nasceu esta igreja, o povo começou a passar por algumas dificuldades de relacionamento ou situação dentro da igreja, dentro da comunidade. Então, a gente vai entendendo que, em vista das estruturas sociais praticadas na época, muitos dos necessitados dentro da igreja, da comunidade, eram pessoas viúvas, tá? As mulheres naquele tempo não tinham a liberdade que hoje nós mulheres temos de trabalhar. As mulheres eram sustentadas pelos seus maridos. E quando seus maridos morriam e ficavam elas viúvas, elas não tinham ali um INSS, elas não tinham uma segurança financeira. Então, a igreja, a Bíblia diz, que começou a crescer em números. E aí, gente, quando cresce muito, o que acontece, gente? Os problemas também começam o quê? A crescer. E aí começou a ter viúvas que não estavam sendo sustentadas. E aí começou uma murmuração. O que é murmuração? Eu não sei se eu coloquei aí no dicionário, mas ele diz assim, ó, o dicionário diz que murmuração é o seguinte, é dizer que você não está o quê? Contente com o que está acontecendo. É reclamar de quê, gente? De qualquer coisa, é reclamação, é falação. Alguém já viveu esse momento, gente? Vou falar para você, eu não estou feliz com o que está acontecendo. Eu não estou gostando da pregação da pastora Renata. Eu não estou gostando da igreja. Eu não estou gostando eu não estou gostando daquilo. E não é só dentro da igreja não, gente, dentro da sua casa, né? É chato, né, gente? Um murmurador não é fácil não, gente. Ei, gente, quem gosta de murmurador aqui, gente? Gente reclamando o tempo todo, gente. E sabe que você, quando você reclama, você clama 2 vezes? Pelo mesmo problema? Reclamar é você estar aqui clamando 2 vezes pelo mesmo problema, gente. Então eu digo para você, cuidado com aquilo que você está falando, porque você está atraindo cada dia mais problemas duplos para você. Sabe? Abençoe, seja grato pelo aquilo que você tem, porque é tão importante você entender que a murmuração entristece, não só nós, mas o coração do Pai. Murmuração não é... Olha, o povo de Israel murmurou, não murmurou, gente? O Senhor mandou os espias lá na terra, voltaram aí 2 dizendo assim, ó, tem tudo, tem gigante, tem tudo, mas também mana, leite e mel. Olha, quem eram eles 2, gente? Quem foi? Os 2 ou Joãozinho? Quem eram os 2? Eita! Tá vendo? Tá aprendendo aqui com o nosso adolescente, hein? Josué e Caleb. Somente os 2. Dos 10, só murmuração. A murmuração foi tanta ali que o povo pegou pedra para apedrejar Moisés e Arão. Olha só o negócio, o que é o poder da murmuração trazendo contenda e trazendo divisão. Por isso, gente, que em meus lábios e nos teus lábios, só seja momento de gratidão, porque a gratidão, ela nos abençoa. E pior, quando você murmura, no caso do povo de Israel, a palavra do Senhor diz que o povo teve que, olha, levariam 40 dias para chegar em Canaã. Quanto tempo eles ficaram no deserto, gente? Hein, gente? 40 anos. Imagine o que a murmuração faz. A murmuração atrasa a bênção de Deus para a sua vida, ok? Para as nossas vidas. Seguindo aqui, havia então um crescimento muito grande dos seus discípulos, e aí eles multiplicavam. Se você está acompanhando a história biblicamente, e a gente percebe que todo crescimento traz no bojo para nós alguns problemas. E qual era o problema naquele momento? O cuidado com os pobres da igreja,
esses pobres estavam sendo discriminados. Por que discriminados, pastora? Porque a palavra do Senhor diz que havia dois tipos de público aí dentro do capítulo 6. Os judeus que falavam em hebraico, na língua hebraica, e os judeus que aceitaram a Cristo, que eram cristãos, os helenitas. E esses helenitas, eles falavam o grego. Então começou dentro da igreja, olha só, por conta desse tipo de cultura, ambos esses dois judeus aí, tanto o que falavam em língua hebraica, quanto os helenistas, a palavra do Senhor diz que este povo aqui, os dois eram convertidos ao cristianismo. Então, os helenistas, eles eram judeus dispersos, que vieram para Jerusalém, e ali, eles eram um povo que realmente, por falar em grego, ali estava tendo uma dificuldade com os idiomas. Por exemplo, os judeus hebreus, eles tinham origem na Palestina. Já os helenistas, eles eram mais abertos em sua fé nova. Então havia atritos também de tradicionalistas com esse povo novo recebendo agora o cristianismo. Não é assim que acontece às vezes dentro da igreja? Quando a gente também enfrenta a questão das idades, né? Adolescente, jovem, aí você tem uma linguagem, você tem que ter uma mensagem diferenciada para atingir o adolescente, para atingir o jovem. Aí o ancião ou o mais adulto fala uma coisa, o jovem fala assim, não sabe de nada. Era uma guerra dentro da igreja, essa dificuldade. Então, os helenistas cristãos gregos, eles começaram a reclamar que as viúvas gregas não estavam recebendo, judias com a linguagem grega, não estavam recebendo os alimentos, como eu estou vendo aqui. Se você for ver ali a nossa mesa, está cheio de alimentos que nós estamos recebendo. E qual que é o nosso papel? É trabalhar com assistência social para poder fazer com que esses alimentos cheguem nas mãos das pessoas certas, e de repente começou a ter muito atrito. Aí eu digo para você que não havia um favoritismo nesse lugar. Havia sim problemas de idioma. E quando a gente tem problemas de idioma, um fala português, outro fala inglês, o que vai dar, gente? Já foram fora do país? Eu já fui fora do país. Gente do céu, quando eu fui para Nova York uma vez, aquela experiência do inglês, você não falar uma palavra em inglês, gente, né? A não ser thank you, sabe? E aí você olhar para aquela pessoa e você tentar comunicar com ela, a pessoa só olhar para você e você não entender nada, isso é terrível. E aí começou a ter muitos problemas. O que eu quero dizer para você, atos nas dificuldades, é porque nós também passamos por dificuldades dentro do próprio templo, passamos pelas dificuldades dentro da nossa própria comunidade. É importante você entender que aí os apóstolos, vendo toda esta guerra, começaram a corrigir a situação. O que nós precisamos fazer então? Nós vamos fazer o seguinte, gente, vamos corrigir essa situação aqui, porque está bem complicado, porque nós somos aqui pastores, e os pastores estão aqui, gente, para pregar o quê? Hein, gente? Para pregar o quê, gente? A palavra, para cuidar da igreja. Então vamos fazer o seguinte, nós estamos tendo uma certa dificuldade com isso, então nós vamos agora eleger. Veja lá no ponto 2, o versículo 2, olha só, do capítulo 6. Então, os 12 convocaram dos discípulos e disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, então, irmãos, aonde? Dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este, olha lá, eu até frisei de novo, importante, o que? Negócio. Ou seja, ação social, a comunidade, a ação social tem um nível de importância, como também na vida espiritual. A gente precisa entender, eu vou na igreja, mas eu não preciso fazer ação social. A igreja, ela é ligada e interligada com Cristo na cruz. Lembra quando Jesus, na multiplicação, quando o povo ia atrás de Jesus, o que ele fazia, gente? Ele multiplicava pão, não multiplicava? Multiplicou pão e multiplicou o quê? Peixe, para uma comunidade que estava ali para ouvir a palavra de Deus, que não tinha dinheiro. Eles precisavam ter alimentados espiritualmente e também ser alimentados o quê?
fisicamente. Então esse é o nosso papel também como igreja. É um importante o quê? Negócio. Veja aí, os apóstolos dizendo aí dessa importância. Então, como as ofertas naquele tempo, o povo pegava e colocava nas mãos, nos pés dos apóstolos, depositavam mesmo, olha, eu estou vendendo este bem, e aí eu estou entregando nas mãos de vocês para administrar. E os apóstolos ali estavam trabalhando em função disso. Só que a palavra do Senhor diz que começou a crescer o quê? A multidão. Que quando crescendo a multidão, começou a crescer também o quê? Os problemas. E aí, crescendo os problemas, com poucos apóstolos, ficou tendo dificuldade na parte administrativa. É por isso que eu, pastora Renata, estou aqui pregando, mas nós temos aqui cada um uma função. Nós temos aqui tesoureiros, primeiro, segundo, nós temos aqui conselho fiscal, nós temos aqui tudo aquilo que vocês entregam de oferta, sejam elas em espécie ou em alimentos. Cada um aqui tem uma função de fazer o seu trabalho, porque se eu, Renata, resolver fazer tudo, eu vou me perder. Eu fico muito feliz com esta igreja, porque a parte administrativa financeira desta igreja é de uma organização que, se um dia você quiser saber como que acontece aqui, chame o pastor Roberto e pastor Marcos e também Sheila e também o conselho fiscal, e eles vão mostrar para você o que acontece aqui dentro. Só para você ter uma ideia, quando você oferta aqui, eles estão ali fazendo a contabilidade, aí eles têm um relatório do culto, dizimistas e ofertantes, colocam tudo naquele relatório. Culto a culto, nós sabemos o que está acontecendo aqui dentro da igreja. E depois fazemos a distribuição com as responsabilidades de aluguel, e assim como você conhece, porque essa aqui é uma igreja muito transparente. Então você entende que cuidar das necessidades é da nossa responsabilidade. Cuidar da comunidade, dos irmãos, é nossa responsabilidade. Pode ser que você não esteja passando agora, nesse momento do Covid-19, nenhum problema financeiro. Mas existem pessoas que não estão tendo alimento na mesa. E é por isso que muitas vezes convocamos você nos ajudar trazendo alimentos. Para quê? Para que não venha a faltar na mesa dos nossos queridos. Para que você entenda que é importante isso. Hoje você talvez não precise, mas amanhã talvez você vai precisar. E quando precisar, tem aí, ó, vem e coma e alimente, porque esse é o nosso papel. E os apóstolos, como por não ter dado conta dessa situação, eles começaram também a se desviar do chamado dele. Qual que era o chamado dos apóstolos? Você que está aprendendo aqui? Qual que era o chamado dos apóstolos? Pregar o quê? Pregar a palavra. Ministrar, orar, jejuar, cuidar da vida espiritual. Não era para cuidar da parte administrativa. A administrativa é para outros. Aí, de repente, diante dessa situação, levanta-se o primeiro tempo do ministério de diaconia. E aí é onde que a palavra diaconia significa aquele que serve às mesas. Então, por isso que nós temos aqui dentro da membresia diáconos. E aí eu digo a você que diáconos não só são aqueles consagrados. Todo aquele que foi chamado para servir é um Hein, gente? É um diácono. Então, você, membro que está aqui, aceitou Jesus, já é o quê? Um servo, não é isso? Então você já tem essa graça da diaconia de servir à mesa. Agora, quando você é convocado, tem uma importância, porque tem uma forma hierárquica de você também servir dentro da casa do Pai, né? Chegar aqui, claro, se você está vendo um copo de água no chão e viu que o irmão esqueceu, você pegaria o copo ou deixaria ali? Hein, gente? Se você está vendo que o copo está ali parado, o irmão esqueceu, você vai falar assim para o diácono: ô irmão diácono consagrado, vem aqui pegar o copo. Hein, gente? Hein, gente? Você não pegaria? Então essa é a sua ação também de serviço, fazer com que o ambiente esteja agradável. É importante você entender que esses apóstolos, eles eram os líderes e a sua função era ministrar e servir a igreja dessa forma. Veja lá, olha só, tem um PPT que eu coloquei aí. Os escolhidos deveriam ter qualificações o quê? Espirituais, mais do que habilidades, carismas ou questões o quê, gente?
econômicas. Muitas vezes as pessoas são escolhidas por questões econômicas, às vezes são escolhidas, às vezes, pela questão do carisma. Ah, ela sorri bastante, então vou colocar ali para servir. É uma habilidade boa e importante, porque se você tem condições financeiras, tem membros aqui que têm nos abençoado de forma muito especial. Talvez não serve como um diácono aqui dentro da ação, ajudando a igreja no culto, mas ajuda muito com alimentos. Temos um membro aqui, não vou dizer nome, mas já nós vamos fazer uma ação na quinta-feira, e aí eu pensando, preciso aqui de 100 pães. Ela tem a padaria, aí imediatamente já fez a doação dos pães. Então, essa é uma forma de você também servir e abençoar. É tão poderoso isso, né? Mas se você não tem uma padaria, você tem o quê, gente? Você tem roupa, você tem oferta, você tem alguma maneira para contribuir. E aí a gente vai vendo que a palavra do Senhor diz lá no versículo 6, que está aí, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando, lhe impuseram o quê? As mãos. Quando eles impuseram as mãos, uma das coisas que é muito importante você entender, que essa diaconia dentro da igreja de forma organizacional, porque é uma instituição, você precisa entender que não é só chegar e fazendo. Primeiro vem pelo caminho do eu quero servir, depois procure o pastor e diz, pastor, eu quero servir. A gente vai treinar você, e aí quando a gente vê, está tudo certo, nós vamos impor as mãos sobre você. Olha só, gente. E quando a gente impõe as mãos sobre alguém, é revestimento de quê, gente? Ó, de quê, gente, ali? De autoridade. Então é importante você entender que o diácono, ele pode servir a ceia. Só que o diácono, ele não pode batizar nas águas, porque essa é uma autoridade do pastor. Mas ele pode servir, ele pode cuidar, ele pode ajudar, ele pode fazer. É tão poderoso você entender qual é o seu papel de servo. E nesta quarentena, o que mais temos visto? Diáconos por todo o mundo. Hein, gente? Diáconos levantados por todo mundo, fazendo o que, gente? Ajudando a comunidade. Quanto que você tem visto, né? Pessoas indo no mercado lembrando do vizinho, né, gente? Ou fazendo uma ação social, ajudando. Não só agora aqueles que estão em situação de rua. Porque fazer esse tipo de trabalho é uma coisa natural e comum. Mas eu estou vendo pessoas batendo na porta do prédio, deixando recados no elevador, dizendo assim, ó, eu estou à sua disposição, você que é de grupo de risco, que não pode ir à farmácia, meu número do meu apartamento é tal, bate lá que eu vou na farmácia buscar. Isso é diaconia, gente. Isso é serviço prestado à comunidade. É tão importante você entender também que nunca vi tanta live na minha vida quanto culto. Você está vendo, gente? Não, nem é mais pastor pregando, gente. Todo mundo agora está pregando, né, gente? Está todo mundo nas lives entendendo que é o momento de evangelizar. Está todo mundo fazendo. Não importa se você gosta ou não, mas importante que aquele que não é contra nós é por nós. Então nós estamos aí pregando o evangelho. E o ritual disso é você entender que você precisa ser revestido. Então assim, olha, não era só o revestimento, mas a palavra do Senhor diz que eles oraram e depois eles impuseram as mãos. O que significa aqui orar, gente? A gente precisa perguntar para Deus se é o momento certo, porque por vezes a gente já entendeu aqui com a nossa própria experiência como igreja, que você chegou a diácono e logo foi a presbítero. Às vezes perdemos um diácono e não ganhamos um presbítero. Ok? Às vezes perdemos um presbítero e não ganhamos um pastor. Então eu digo para você que a oração é que vai nos discernir aquilo que Deus tem para você no seu ministério. Nem todo mundo foi chamado para apóstolo. Imagine se todo mundo fosse apóstolo, gente. O que seria da igreja, gente? É muito cacique para pouco... É muito índio para pouco cacique. Como que é? É muito cacique para pouco índio, né? Então você vai vendo da responsabilidade que Deus tem para as nossas vidas. E é interessante você entender que os pastores... Eles são aqui na posição de que ministrar, cuidar, celebrar a ceia, batizar, ir atrás, fazer tal visita, fazer todo um trabalho espiritual. E aí você percebe que os apóstolos falaram, vamos lá, já vamos resolver essa questão então? Então vamos lá, vocês vão eleger, olha aí. Ele dá a oportunidade para a membresia chamar, dar nomes, e aí ele diz assim, nós vamos orar e nós vamos impor as mãos. Mas vocês também serão aqueles responsáveis pela casa do Pai. É onde eu quero dizer para você, olha lá o versículo que diz lá. Então os 12
convocaram os discípulos e disseram o quê? Não é o quê? Razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Preste bem atenção. Isso não significa que o pastor não sirva a mesa. Hoje, por exemplo, pela quarentena, nós estamos aqui em 4 pastores, ok? Porque pastores têm idade que não podem estar aqui. Outros estão cuidando dos seus filhos, não pode criança chegar. Somos em 4 pastores. Aí eu disse, eu não sei qual é a quantidade de obreiros, diáconos que vão estar aqui para servir a ceia. Então, nós pastores vamos servir. Ok? Como também, se preciso for, vamos pegar a vassoura e vamos limpar a igreja. Porque a nossa vida como pastor... Mas eu vou dizer uma coisa para você, né? Pastor, filho de pastor, é pastores Marcos Robertos e pastor Marafon que estamos aqui. Pastor tem que ser faxineiro, pastor tem que ser... tem tudo, hein, gente? Psicólogo, advogado, economista. A gente tem que ter tudo, gente. E olha lá, tem que cantar, tem que pregar, tem que fazer. Meu Deus do céu, hein, gente? Ai, gente, por isso que eu estou amando a quarentena. Deus está levantando um exército de diáconos que estão entendendo que a função do pastor é o quê, gente? Orar. A função do pastor é jejuar. A função do pastor é estudar a palavra, alimentar você. E o seu papel é qual, gente? Servir o quê? Servir o quê, gente? A mesa. Servir as pessoas. É muito importante que você entenda isso, porque isso precisa ser dividido dentro da igreja. Agora, uma coisa que nós temos aqui nessa igreja é servo, viu? Aqui na MVPM, mas precisa aumentar mais, porque eu creio que isso aqui vai crescer. Amém, queridos? Vai crescer, não vai, gente? Vai crescer, não vai? Nós vamos crescer. E quando isso crescer, vai crescer também mais problemas. Aí eu vou dividir os problemas. Pensa que vai ficar só comigo, né? Para a gente encerrar, para ir para a ceia, nós vamos para o terceiro tópico que diz assim, ó, por que nós servimos? Tá? Sabe, por que eu e você, nós servimos? Tá uma resposta aí. Porque a natureza de Deus é o quê? É servir. Está na natureza de Deus. Quem tem o DNA de Deus aqui? Ok. Se você tem o DNA de Deus, você tem a natureza dele. Qual é a natureza dele, gente? É o quê? Servir. Olha aí a palavra do Senhor diz, porque Deus tanto amou o mundo, tem uma versão que eu coloquei aí para você entender, que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não o quê? Pereça, mas tenha a vida eterna. Qual que é a palavra-chave deste versículo, gente? Pode, se errou, não tem problema. Qual é a palavra-chave aí? Tá, mas tem mais uma. Porque Deus tanto amou o mundo que ele... O que ele fez? Ele o quê? Ele fez o quê? Ele deu. Ele tinha vários filhos? Hein, gente? Ele deu o quê? Você daria o seu único filho? Hein? Renatinha, você daria seu único filho por mim? Daria? Não, minha filha, nem eu. Né? Eu daria minha vida pelos meus filhos. Isso eu te garanto. Mas talvez por você eu ia pensar, minha filha, não sei não, viu? Mas Deus deu o quê? O seu único. Então, se Ele deu, Ele serviu. Serviu a quem? Pecadores, gente. Como eu e como você. Veja o amor de Deus. É tanto amor assim, né? Então, você vê a graciosidade. Steve disse uma palavra que eu acho muito interessante. Quando servimos, estamos sendo apenas quem naturalmente somos. É natural você servir? Você também tem que analisar isso. Você só faz porque manda você fazer? Ou é natural você servir as pessoas a todo momento? Né? É importante você entender que há 2 palavras que definem aqui o caráter de Deus e a mensagem para a transformação do mundo. Olha só o caráter de Deus, o que faz parte do caráter de Deus para a transformação do mundo. 2 palavrinhas aí, amar e... Quando você perguntar assim, alguém te perguntar qual que é o caráter de Deus, qual que é a natureza de Deus? Amar e servir. Isso é que está no caráter do nosso Deus. Se você tem o DNA de Deus, é onde eu quero confrontar você. Se eu e você, que somos discípulos de Cristo, dizemos assim, eu sou filha de Deus, dentro do meu caráter e da minha natureza, Renata, pecaminosa, mas que depois que Cristo entrou, foi transformada.
eu tenho que ter o quê? Amor e o quê? Serviço. É importante eu e você entender que Tiago disse, olha lá, versículo capítulo 2, 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem o quê? Obras. E aí entra a minha palavra, ter fé também é o quê? Servir. A fé e o serviço andam o quê? Ó, juntos. Ah, eu tenho fé, mas eu não vou servir, então alguma coisa está errada. Ah, eu vou servir, mas eu não tenho fé, também está errado. Nós precisamos compreender que esta é a ferramenta da igreja. Porque a igreja, ela é o quê? A esperança do mundo. Posso repetir? Você pode repetir comigo? No 1, 2, 3? A igreja é o quê? É a esperança do mundo. Essa semana eu recebi uma pessoa que eu nunca vi, não conheço, estava precisando de uma ajuda, de um aconselhamento, membro de outra igreja. Um membro daqui me ligou e falou, pastor, ela precisa de um aconselhamento, precisa falar com uma mulher. E aí me mandou essa pessoa. E ela contando a história que ela era católica, depois se converteu a Cristo. E logo que ela no catolicismo, o seu filho passou por um grande problema de saúde. Seu marido era evangélico, levou ela à igreja, e a igreja a abraçou de tal forma, serviu com tanto amor, que ela entendeu o amor de Cristo, que se converteu na igreja e foi transformada ali. Olha só, por quê? Porque uma comunidade a abraçou no momento da sua maior, o quê? Dor. Se doaram para ela, e a importância. Quantos aqui já foram transformados dentro da igreja, com a igreja imperfeita? Eu fui transformado. Alguém foi transformado aqui dentro? Né? Nós somos transformados todo dia, né, gente? A gente faz umas bobagens aí, que daí a gente tem que consertar as coisas, né? Então aí a gente tem que estar trabalhando, ajudando um ao outro, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros. E a igreja, ela não existe para ter clientes. Como assim, pastora? Está cheio de igrejas com a síndrome de clientes. Eu sento no banco, me sirva, ok? Eu quero um banco, uma cadeira confortável, eu quero um chãozinho limpo, eu quero todos os instrumentos, tudo certinho, eu quero um som agradável, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí eu estou vendo que a geração do fast food também, né? Manda o número 1, 2 aí para mim rapidinho, como aqui rápido, vou embora para casa, já fiz a minha parte. Não é assim que nós estamos vivendo nos últimos dias? Só que eu quero dizer para você, a igreja não é igreja para clientes, a igreja é para servos inspiradores. Ei, eu vou dizer mais uma vez, igreja é para termos aqui servos o quê? Inspiradores. Porque você está servindo e também inspirando outros a servir. É assim que Jesus fez. Jesus, o mestre, o rei dos reis, se ajoelha diante de discípulos, lavando os pés dos seus discípulos antes de ir para a cruz. Sabendo que aqueles homens iam traí-lo e abandoná-lo. Mas ele deu a sua vida e ainda lava os pés dos seus discípulos cheios de pó. Dizendo assim, se eu que sou o mestre, o rei dos reis, olha gente, o rei dos reis, o senhor dos senhores, estou aqui lavando os seus pés, dizendo assim, ó, é uma honra lavar os seus pés espiritualmente e fisicamente aqui, eu digo para você, é uma honra para nós abrirmos a igreja com gente ou sem gente, nós estamos aqui servindo a você da melhor forma possível, como se a igreja estivesse lotada, ou como estamos pregando, como se estivesse pregando para 5.000 pessoas, se tivesse ninguém, eu pregaria da mesma forma. Tivemos num culto aqui que o pessoal lá de Dracena falou assim, é tão engraçado ver vocês cantando e pregando, parecia que está uma multidão aí. Falei, mas tá na minha fé, tá aqui, ok? Porque eu creio que por trás de você existem mais de milhões de pessoas em que você vai servir, alcançar e inspirar. Então nós queremos ser inspiradores aqui. Olha só, como servimos? Olha só, como servimos? Há uma pergunta. Nós servimos o quê? Com amor. E quando amamos, não importa o lugar, a hora e o que fazemos. Se pessoas serão beneficiadas, isso é o quê? Relevante. Então, para nós, não é o lugar, nem a hora, nem como. Mas se as pessoas estão sendo atingidas, para mim, já ganhei o dia. Você saiu de sua casa para adorar ao Senhor, aí você fala, cadê o povo? O povo está com medo, o povo não pode vir, uma parte não pode vir porque é do grupo de risco, outros estão com medo mesmo. E outros, desculpem falar, estão dando desculpas. Tá? Uns estão no grupo de risco, ok.
Outros estão resfriados. Ok, não pode vir. Outros estão com medo. E o outro, meu filho, está sentado e fala, eu não vou mesmo, porque eu não preciso estar lá na igreja. Oi, eu quero dizer para você que aqui, ó como é bom e agradável os nossos irmãos estarem aqui juntos, gente. Isso é igreja. Igreja, olha só. Digo a você que está aí comigo via online e na live, daqui a pouco vai lá também para as redes sociais no YouTube. Aprenda uma coisa. Nós só estamos na casa por conta de uma pandemia. Ok? Por ordem também do governo, mas que já foi permitido. Nós estamos com exatamente as cadeiras certas que precisam de pessoas aqui. E tem muita cadeira vazia. Onde você está, meu amado irmão MVPM, que pode estar aqui? Eu sou pastora da igreja, eu posso falar. Então eu estou dando aqui. Você pode estar aqui. Se não está no grupo de risco, se não está doente, está saudável, vem com a sua máscara, porque está tudo protegido aqui. Não está não, gente? Está tudo certinho aqui, gente? Tudo certo aqui. Então eu digo a você, você e eu precisamos parar de dar desculpas. E nós precisamos entender que Deus está avaliando cada coração aqui. E dentro dessa posição, servir com o coração cheio de amor, é o principal fundamento. Eu estou aqui com os nossos pastores e obreiros, servindo esta casa, servindo a você, porque nós amamos vocês. Eu poderia também estar debaixo das minhas cobertas, poderíamos. Eu poderia dar desculpa aqui, gente, ok? Vou dizer para vocês, estamos aqui porque nós amamos vocês. Amamos o reino. Quando o combustível da alma é o amor de Deus, nenhum obstáculo é grande o suficiente para o que nos é proposto. Então não é dificuldade para mim estar aqui, não é dificuldade para o pastor Roberto estar aqui na quarta, quinta e sexta, das 9 horas às 15 horas da tarde, a igreja está aberta para estar te ajudando aqui. Pastora Renata, por que você não está? Porque o pastor Marafon é do grupo de risco. E aí eu tenho que estar aqui, venho na quinta, venho aqui no domingo, presto culto, o pastor Roberto vem aqui dar assistência, porque ele mora aqui do lado, a pastora Nádia não pode vir, porque tem que cuidar das crianças, então nós estamos aqui te servindo. Uma das coisas que é importante você entender, para a gente encerrar, que servir é comprometer-se com uma causa. Coloque aí, por favor. Servir é comprometer-se com uma causa. Aí tem um vídeo, pastor Marafon, que quando nós nos comprometemos com uma causa, quando estamos com o coração no serviço, significa que estamos 100% envolvidos. Então, quem está aqui, eu acredito que está 100% envolvido. Ok? Eu estou aqui, e olha aqui, eu não uso o público para dar indireta. Estou dizendo aqui para vocês que quem está no grupo de risco, a gente entende. Quem está doente, a gente entende. Quem não está doente, é desculpa. E digo uma coisa, não está 100% envolvido. Então eu digo a você, eu estou dizendo a você, pastora Renata pode, eu estou no culto de Santa Ceia, vai para redes sociais, que sirva para você, meu irmão, que é de outra igreja também. Esteja envolvido 100%, porque Deus sabe a intenção do coração. E dentro desse caminhar, põe esse vídeo para mim, pastor Marafon, se você pode, de 1 minuto, só para você entender o que é ser 100% envolvido e o que é não ser 100% envolvido. Vai falar muito com o teu coração, porque falou comigo. É o vídeo.
O que nós queremos dizer para você é que o exemplo arrasta. É tão importante você entender que servimos com o coração, gente. A gente serve, se o nosso coração estiver aberto, nós vamos servir a qualquer hora, a qualquer momento, de todas as formas possíveis. É fácil você vir aqui, pegar a oferta, o dízimo e a oferta, pegar aqui, ó, estou servindo, viu, pastora? Não é somente isso. Não é só aqui dentro não, gente. Nós estamos falando lá fora também. Nós precisamos entender que quando estamos com o coração no serviço, significa que estamos com 100% envolvido. E dentro dessa verdade, a nossa intenção, gente, ultrapassa o que se vê no exterior. Talvez você está vendo pessoas aí e você olha para o exterior e fala assim, eu acho que eu vou servir, eu não sei se eu sirvo. Olhamos a aparência e aí nós sabemos que não é pela aparência que nós podemos medir as pessoas. Nós medimos pelo coração. E Deus conhece o coração. E dentro disso, fazer é consequência do ser. Eu vou repetir. Fazer é consequência do ser. Se você serve, você faz. Se você ama, você vai fazer. É automático. Aí você fala, pastor, eu não sirvo muito. Então comece a pensar o nível de amor que eu tenho dentro da minha alma. A que nível estou? E se eu tenho pouco amor, peça para o Senhor, Pai, me enche de amor. Enche meu coração. Voluntários que servem com o coração não se preocupam onde servem, e sim a quem servem. Então, eu estou aqui, limpo a igreja, não porque eu só quero a igreja limpa, porque eu gosto de limpeza. Quem gosta de limpeza sabe, gosta de estar tudo limpo. Mas eu não limpo a igreja e limpo a minha casa. A pastora Nádia veio aqui ontem, que estava aqui perto, e ela veio aqui e falou assim, deixei tudo, olha que lindo, né? Porque eu pensei assim, eu vou chegar aqui de manhã e vou arrumar a mesa. Né? Eu vou ter que vir aqui então 8 da manhã preparar a mesa. Aí quando eu cheguei em casa ontem, resolvendo as coisas também da igreja, ela me mandou uma foto. Aí ela disse assim, tudo certinho aqui. Eu falei, Nádia, muito obrigada. Você está com 2 crianças aí, não pode muito sair. Ela que arrumou a mesa, o pastor Roberto aqui ajudou ela a limpar a igreja. Está tudo limpinho, gente? Está brilhando o chão? Está tudo certo? Tudo certinho? Esterilizou as cadeiras, deixamos tudo certinho. Por quê? Porque faz parte da gente. Porque a gente quer que você esteja bem. Dentro da sua casa, vai ter o Dia das Mães hoje, né? Você talvez não vá almoçar com ela, porque não pode. Se ela, principalmente, é uma idosa. Não pode. Então, sirva de alguma forma. Leva uma marmitex, faz alguma coisa. Sabe, manda um vídeo, manda um carinho, manda um presente à distância, faça alguma coisa para que ela se sinta bem. Por isso, eu quero que você fique sobre os seus pés, para que nós possamos agora entender que Deus está aqui dizendo a você. Primeiro, você foca em Deus, sabe? Você focou em Deus, você está focando em Deus aí, coloque Ele em primeiro lugar, porque a palavra do Senhor diz, buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e o quê? As demais coisas vos serão acrescentadas. Plante e você vai colher. Uma coisa que eu aprendi, que Deus quer que eu e você seja cada dia mais servos. E dentro desta igreja, eu desejo continuar vendo, e até coloquei essa frase, uma igreja onde cada membro é servo. E dentro desse aí, porque eu quero que você entenda que servir faz parte do quê, gente? Faz parte do quê? Da natureza de Deus. Então, nós estamos pedindo para você que o nosso Deus, pergunta para você e eu pergunto a você também através dessa palavra, quais são as suas verdadeiras motivações que fazem com que você sirva?
Falei essa semana que se me dissesse assim, ó, pastora Renata, fica lá na porta e não prega por 30 dias, se Deus falar comigo, eu fico lá na porta e deixo outros trabalhando, porque para mim indifere microfone e porta. Até eu prefiro ficar na porta, porque dali eu tenho contato com você mais perto. Isso indifere. As intenções por vezes são boas, gente, mas às vezes as motivações são erradas. Não sirva para que as pessoas possam ver você. Não sirva, não faça algo, não dê com a sua mão direita esperando, né, que a sua mão esquerda. Tem um versículo que diz sobre isso. Quando você fizer as coisas, não precisa você mostrar para os outros o que está fazendo. É a mesma coisa que a oração. Tem gente que gosta de orar na frente dos outros para mostrar que é espiritual. Jesus fala o seguinte, entra no teu quarto e o quê? Fecha a tua porta. E da mesma forma, quando você for servir, e o que nós vamos fazer? Quinta-feira nós temos um trabalho social, que eu quero contar com você que está saudável. Você vai vir com a sua máscara, você vai vir com a sua luva. Nós já ganhamos aí caixas de litro de leite, eu fico muito feliz. Ganhamos 100 pães, ganhamos salsicha. E na quinta-feira, após o culto aqui, que vai ser rápido, nós vamos sair. Porque existem pessoas em situação de rua que não é só mais agora moradores de rua habitual. São pessoas que perderam seus empregos e não têm aonde mais morar. E que precisam de alimentos, que precisam comer. E também precisam de uma roupa de frio. Você tem lá 5, 6 blusas, oferece uma ou 2. E traga para nós na quinta. Pastor, e lavada, por favor. Lave, deixa tudo certinho e traga para nós. Porque nós vamos sair e nós vamos distribuir. Não é muito ou pouco, nós vamos fazer. Nós queremos pedir a você que entenda que o nosso papel é bonito pregar o evangelho, mas a prática precisa ser feita. E quando alguém chegar até você e pedir alguma coisa, não olhe o exterior. Se a pessoa pediu um pão, se tem pão, dê o pão. Ah, mas aí vai ficar batendo na minha porta. Ué. Então, se Deus tem te abençoado e não tem faltado nada para você, abençoe, queridos. Porque você vai ser abençoado de forma sobrenatural. Deus tem bênção para mim e para você, não tem, gente? Se alguém aqui, passar por aqui, pedir alguma coisa e você não tem, diga, na quinta-feira, às 20 horas, vá lá na Rua Erval, que nós vamos dar o alimento para você. Pode dizer isso. Se você não tem na mão, fala, quinta-feira, tal hora, ou quarta-feira, das 9 às 15, quarta, quinta e sexta, distribuiremos alimento. Mas não deixe a pessoa ficar sem. Se você não tem, a igreja está lutando para isso. Tá bem, irmãos? Que Deus te abençoe poderosamente. E vamos aqui orar por você. Porque a nossa proposta aqui, a igreja MVPM, é uma igreja que ama a Deus, ama as pessoas e também serve o mundo. Então que nós possamos nessa série de mensagens, falando sobre amar ao próximo, vai ser 30 dias amando as pessoas. Nesses quadrimestres nós vamos fazer muitos projetos sociais. Mas não é só isso não, porque nós queremos que Deus vai nos ensinar. A igreja precisa aprender cada dia mais. Sabe aquela vez que vocês ofereceram uma oferta aqui num dia de um culto? Que nós dissemos de um irmão que estava precisando de uma necessidade? E aquele dia foi uma oferta de 300 e alguma coisa, né? 300 reais, 320, alguma coisa assim, que você ofertou na hora do culto. Esse dinheiro serviu para essa pessoa. Compraram roupa, curaram as feridas. Essa pessoa está sendo cuidada praticamente toda semana por uma ação social daqui. Então eu digo a você, essa é uma igreja que ama. Então eu quero dizer, não se preocupe, para onde que vai a doação? Nós vamos distribuir. Porque você vai estar comigo aqui nesse projeto. Deus está aqui neste lugar, não está? Coloca a mão sobre o teu coração, Pai. Nós queremos te pedir para que hoje, Senhor, esta mensagem venha ao coração dos nossos amados irmãos. E que cada um possa sair daqui tirando a mão do bolso. E deixando as mãos livres. Para poder contribuir com aquele que necessita. Senhor Jesus, tira de nós todo sentimento de individualismo. E coloca o amor coletivo. Que nós possamos olhar para o próximo. E que possamos cuidar uns dos outros.
Nós, pastores, estamos fazendo o serviço de ensinar. E a membresia está aqui, Senhor Jesus, para também praticar junto conosco. Tudo que fazemos é para o teu reino e para o teu nome ser glorificado. E quando nós praticamos de verdade o serviço na casa do Senhor, aonde for, nós estamos aqui demonstrando o teu caráter, a sua glória e a sua manifestação em nós. Que possamos ser inspiradores e que possamos praticar aquilo que vimos naquele vídeo, inspirando outros a abençoar também outros. Assim eu oro. Obrigada pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós estamos aqui, Senhor, para cear. E nós louvamos a Ti, porque nós sabemos que o Senhor tem bênção para as nossas vidas. Assim eu oro, assim eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Digam comigo, amém. Então venham aqui, vamos servir.